A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. Está começando Rios de Água Viva. A palavra profética fluindo do trono de Deus até você. Dias mais sábios. Não fale mal dos outros. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios 26, 20. Falar mal das pessoas parece estar na natureza humana caída, pois quando alguém fala dos outros, dá a impressão de que ele está acima do certo e errado. E não há coisa mais danosa para a convivência fraternal do que a maledicência, pois esta é o combustível que alimenta a contenda, assim como a lenha levanta o fogo. Portanto, não devemos cultivar o hábito de falar mal uns dos outros. Não é saudável os pais falarem mal das pessoas diante dos filhos, pois dão mau exemplo a eles. Devem antes ensiná-los a respeitar e orar pelas pessoas. Paulo alerta que faz parte da nossa natureza terrena ira, indignação, maldade e maledicência. Em lugar disso, devemos revestir-nos de ternos afetos de misericórdia, de mansidão, de longanimidade, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Vem encher o meu ser, preencher o meu viver, meu querido, toma tudo é teu. Chegou a hora de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Senhor Jesus. Fique agora com a continuação da mensagem A Restauração da Terra, o 5º dia e o 6º dia. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essas regiões celestes são o ar. Eles estão os anjos caídos, que são os príncipes, os que detêm a autoridade de Satanás, e estão atuando aqui, perturbando a igreja, tentando impedir a igreja de avançar. Eles são dominadores desse mundo das trevas, mundo tenebroso, que são os anjos que seguiram a Satanás na sua rebelião. Eles estão nos ventos. E quando Jesus repreendeu os ventos, Jesus repreendeu com a autoridade a esses principados e potestades que estavam atuando para fazer oposição ao avanço do barco. Hoje é a mesma coisa. Enquanto o barco avança, graças a Deus, irmãos, o Senhor está usando vocês, usando a nós, a toda a igreja. Estamos avançando muito fortemente, apesar de sermos poucos. Somos pequenino rebanho, mas nós estamos avançando, ainda com humildes começos, por exemplo, na Ásia. Mas estamos avançando, o barco está avançando. E os principados e potestades estão desesperados, estão preocupados, estão querendo segurar de todo jeito o avanço desse barco. E eles contam com a ajuda de quem está no mar também. O mar levanta ondas para tentar impedir o barco. Quem está no mar para impedir o avanço da igreja? Os demônios. Os demônios. Eu não tenho muito tempo para descrever aqui, mas só para, pelo menos, vocês terem uma ideia, as criaturas pré-adâmicas, antes de Deus criar Adão, que seguiram a Satanás na rebelião,
que Deus julgou com as águas da morte, eles tinham corpos. Eles tinham corpos. E quando eles foram julgados por Deus com as águas da morte, o seu corpo pereceu. Seu corpo acabou. Eles eram seres, de alguma forma, que têm um espírito. Então eles se tornaram seres sem corpo, espirituais sem corpo, que são os demônios de hoje. Vocês entenderam? Eles são mais baixos em termos de hierarquia que os anjos caídos, que os principados de potestade. Eles são como soldados. São os demônios, que eram essas criaturas pré-adâmicas. Eles ajudam Satanás na formação desse exército. Mas, irmão, nós não temos medo deles. Não precisa ter medo deles. Nós estamos no barco. E Jesus está no barco. Enquanto o vento sopra, enquanto o mar se revolta contra o barco, Jesus dormia. Jesus está tranquilo. Se Jesus está no barco, irmãos, nós também devemos descansar, que Ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Portanto, irmãos, as aves do céu não habitam nas águas da morte do mar, mas transcendem em relação à superfície da terra. Então, toda criatura na terra possui massa por ser feito de matéria, portanto, toda a matéria está sujeita à ação da gravidade da terra. Ou seja, nós não conseguimos sair do chão. No máximo, a gente dá um saltinho, certo? Por causa da ação da gravidade que nos segura aqui na terra. Mas Deus também milagrosamente criou seres vivos que conseguem sair do chão. São seres vivos alados, com asa, e são capazes de voar, vencendo a ação da gravidade terrestre. Isso tudo tem sentido espiritual. De um lado, você é um peixe que tem vida e você está no mundo, mas você não é contaminado pelo mundo e você não segue o curso desse mundo. E você está no barco, que é a igreja, e você tem Jesus no barco. Mas por outro lado, Deus te deu asas para poder vencer a ação da gravidade. A ação da gravidade, irmãos, são as forças espirituais do mal que seguram você, quer segurar você aqui na terra. Mas Deus quer fazer você voar, você andar, não ficar preso à ação da gravidade, do pecado e da morte. Então, no aspecto espiritual, irmãos, o diabo, com seus seres angelicais que o seguiram em sua rebelião, formam os dominadores deste mundo tenebroso e são forças espirituais do mal nas regiões celestes e eles atuam nos ares. E como Deus consegue nos fazer superiores a eles? Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus, com seu grande poder, ele atuou em Jesus e ressuscitou a Jesus dentre os mortos com esse grande poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-a sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus ressuscitou a Jesus com grande poder e não só ressuscitou a Jesus, Deus o ascendeu e o elevou. Eu acabei de falar sobre as aves. Na ressurreição, Cristo já não está mais sujeito às forças aqui da terra. Deus então o elevou como a ave. Deus elevou, só que elevou não só nos ares, acima dos ares nossos, físicos, mas ele levou para as regiões celestes espirituais. Cristo hoje está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais, lá em cima, no topo. Só que não é no topo físico, no topo espiritual. Está lá em cima. Que são esses lugares celestiais? Acima de todo principado e potestade, quer dizer, acima de todos esses generais angelicais
do exército de Satanás. Né? Está acima de todo principado e potestade e acima de qualquer poder, acima de qualquer domínio e acima de qualquer nome que se possa referir, não só no presente século e também no vindouro. Como ave, Deus então colocou Cristo lá em cima, lá no topo. Vocês se lembram que os principados e potestades estão nos ares, na região celeste. Mas Cristo está nas regiões celestiais, lá no topo do céu espiritual. E nós? Cristo, tudo bem, já está lá em cima. Não sofre mais influência do exército de Satanás. E nós estamos aqui na terra ainda. Como é que faz? Estamos sujeitos ainda. Mas não. Capítulo 2 de Efésios. Dá uma olhada no capítulo 2 de Efésios. Eu li até versículo 5, não é isso? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Veja o versículo 6, que maravilha. E juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você quer vencer contra esses dominadores que estão nos ares, esses principados e potestades, você tem que estar acima deles. Como está acima dele? Você não tem força, você não tem capacidade para isso. Você não consegue vencer esses ventos malignos. Você não consegue vencer essas ondas do mar contra o barco. Mas graças a Deus, quando Cristo morreu e Deus o ascendeu até o céu, Deus também nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Nós também estamos, acredite, também estamos acima de todo principado e toda potestade. Nós estamos nas regiões celestiais da esfera espiritual. Irmãos, essa compreensão faz toda a diferença. Quando o inimigo tentar te oprimir, tentar te esmagar, você vai dizer, em Cristo estou acima de você. Eu não sou nada. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, mas Deus me ressuscitou juntamente com Cristo. E Deus me colocou nos lugares celestiais acima de você. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou você quer continuar vivendo aqui sujeito aos poderes dos principados e potestades? Se você já foi ressuscitado com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto. Como Abraão, as coisas aqui na terra já não lhe interessavam. Ele não tinha coração e interesse nessas coisas da terra, porque ele aspirava uma pátria celestial. Não tem mais valor para ele as coisas da terra, igualmente a nós. Então, nós que já fomos ressuscitados com Cristo, vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Vocês ouviram os testemunhos dos irmãos já maduros, alguns deles já são donos de empresas, donos de negócios, já têm alto cargo nas empresas, mas eles acordaram. Estavam muito ocupados no seu trabalho, muito ocupados nas suas coisas. Geralmente pessoas assim não têm tempo mesmo, não têm tempo para nada. Mas graças a Deus um dia eles foram despertados. E hoje estão conosco aqui do lado, trabalhando conosco ombro a ombro. Hoje, se você perguntar para eles aquilo que eles buscavam antes, melhorar ainda a sua renda, melhorar os seus patrimônios, os seus bens, ganhar mais dinheiro, ganhar mais posição aqui na terra. Hoje, não que eles deixem de se empenhar no seu trabalho, mas isso já não ocupa o seu coração. Hoje, eles buscam as coisas lá do alto. Por isso, adolescente jovem, comece já desde agora buscando as coisas lá do alto.
pensai nas coisas lá do alto. Como pensar nas coisas lá do alto? Vocês sabem. Como colocar a mente no Espírito? Como colocar a mente nas coisas lá do alto? Imersão na palavra, acompanhar de perto a palavra, dormir com Deus, acordar com Deus, e transcrição, né? E todo o tempo ali mandando imersão e praticando vem e vê, missão família, TCI saindo e pregando o evangelho nas ruas. Irmãos, isso faz com que nós pensemos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque nós já morremos para as coisas aqui da terra. Aquele que morreu, o mundo não consegue mais te prender, porque morresses e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse era o coração de Abraão. Hebreus capítulo 11, embora vivesse aqui na terra, ele não tinha coração nas coisas daqui da terra. Hebreus capítulo 11, vou ler desde o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, e essa cidade é celestial, está lá no céu. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus lhes preparou uma cidade, essa cidade é a cidade da Nova Jerusalém. Ó, Deus é edificador, Deus é o arquiteto. Irmãos, isso também deve ocupar o nosso coração. Nada nesta terra, irmãos, me atrai. Nada nesta terra, irmãos, é minha aspiração. E eu aspiro a essa pátria superior. Vamos lá para Êxodo 19. Em toda a Bíblia, Deus sendo ilustrado como uma águia. Então Deus criou as aves do céu, porque Deus quer mostrar que Ele é como a águia. Ele vence, Ele não é influenciado pela ação da gravidade aqui na Terra. Ele consegue levar você também lá para a região celestial. Então, 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. O povo de Israel foi carregado por uma águia, e Deus é ilustrado como essa águia, as asas de uma águia. Irmãos, isso é maravilhoso. Nosso Deus é essa águia. Ele não está sujeito à ação da gravidade. Ele consegue vencer as ações da gravidade e nos faz vencer as ações da gravidade. E os 4 seres viventes têm rosto de águia. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 diz: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, o resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. No meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Aí podemos ir lá para o versículo 10. A forma de seus rostos era como o de homem. O rosto principal de frente era o rosto de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Por trás, todos os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes representam esses que, juntamente com Cristo, estão executando aqui na terra
o que o céu quer executar. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. A criação do homem. Autor Pedro Donk. A restauração da terra, o 5º dia e o 6º dia. Quarta-feira. Ler com oração. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17:14. A vida prevalece sobre as águas de morte. No 5º dia, Deus criou os seres vivos, como os peixes do mar e as aves dos céus, que são seres de baixo nível de consciência, porém superiores à vida vegetal criada no 3º dia, quando surgiu a porção seca. Após o julgamento de Deus sobre as criaturas pré-adâmicas, as águas do mar se tornaram inabitáveis. No entanto, Deus criou os animais que povoaram as águas salgadas do mar. Normalmente, não haveria como animais sobreviverem em águas salgadas. No entanto, Deus criou peixes capazes de viver naquelas águas de morte sem ser salgados ou contaminados por elas. Em outras palavras, a morte não prevaleceu sobre a vida desses seres vivos. Possuímos a vida de Deus, que recebemos no dia em que cremos em Jesus, e isso nos torna vivos espiritualmente. Estamos no mundo, representado pelo mar. Fazendo uma alusão aos peixes que não se contaminam com a água salgada do mar, Deus nos colocou neste mundo. Isso significa que não estamos em um ambiente saudável para viver, mas em um ambiente desfavorável. E é bom termos consciência disso. Por mais que esse mundo pareça colorido, o ambiente em que você vive é contaminado pela morte. Lembre-se, adolescente, você não é do mundo. Você não faz parte desse sistema cósmico organizado por Satanás. Foi por isso que Jesus orou ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. João 17:14 e 15. Jesus não pediu ao Pai para nos tirar do mundo, porque Ele nos colocou aqui justamente para fazer sua vontade, mas enfatizou que não pertencemos ao mundo. Portanto, não podemos esquecer-nos de que vivemos na correnteza deste mundo. Na correnteza do rio, tudo que não tem vida é levado por seu fluxo, como folhas secas e galhos. Porém, os peixes que têm vida conseguem nadar contra a correnteza. A correnteza do mundo tem um curso, e se você não atentar para isso, você, adolescente, sem perceber, pode seguir o curso dele como seus amigos. Contudo, você tem a vida de Deus. Portanto, pode sim lutar contra essa correnteza e não seguir o curso deste mundo. Em Efésios lemos: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 2:1. Éramos como essas folhas secas, mortos em nossos delitos e pecados, seguindo a correnteza do mundo. Porque não tínhamos vida, vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar. Isso significa que quem nos governava era o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículos 2-5. Hoje somos como um peixe, e como tal podemos nadar contra a correnteza. Além disso, estamos dentro do barco, que é a igreja.
cujo ambiente nos salva das tempestades deste mundo tenebroso. Acerca disso, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, lemos: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículos 23 a 27. Note que Jesus repreendeu os ventos e o mar. Não se repreende algo inanimado, repreende-se alguém com personalidade. Como já vimos, o mar representa o mundo. Por isso, no mar levantam-se tantas ondas e tempestades para impedir o avanço desse barco, pois o barco que está no mar representa a igreja que está no mundo. Graças a Deus, as águas do mar não estão dentro do barco. Isso denota que nós, que somos a igreja, não nos misturamos com o mundo, pois este não pode entrar na igreja. O barco navega no mar, que tenta a todo custo impedir seu avanço. A notícia boa é que Jesus está no barco, e é exatamente por esse motivo que fomos salvos. A vida da igreja dinâmica e maravilhosa que vivemos hoje nos salva do mundo, que impelido por Satanás quer derrubar-nos. Ele levanta ventos e tempestades para, se possível, destruir-nos. Que vento é esse que atua em oposição ao barco nas águas do mar? O capítulo 6 de Efésios nos dá a resposta. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 6:12. Aparentemente, a oposição se levanta por intermédio de alguém de sangue e carne, mas na verdade, por trás existe um poder maior, o poder do principado, daquele que detém a autoridade de reis. Satanás tem seu grupo de generais, que são seus principados e potestades, os maiorais dos seres angelicais que se rebelaram juntamente com ele. Juntos são os dominadores deste mundo tenebroso. Tudo isso indica que este mundo é dominado por esses príncipes, pois eles têm autoridade satânica para influenciar o mundo. Por isso, também o mundo todo é dominado pelas forças do mal nas regiões celestes, a que a carta aos Efésios se refere. É nas regiões celestes que os anjos caídos ou príncipes, que detêm a autoridade de Satanás, atuam, causando perturbação à igreja, tentando impedi-la de avançar. Por esse motivo é que foram repreendidos por Jesus. Hoje é a mesma coisa. As forças espirituais do mal continuam levantando ondas e tempestades para danificar a igreja. Apesar disso, ela tem avançado. Para isso, o Senhor está usando cada um de nós, seu pequenino rebanho. Ainda que em alguns continentes, como na Ásia, se esteja vivendo a experiência dos humildes começos, o barco está avançando. Isso tem provocado desespero nos principados e potestades, que tentam a todo custo impedir esse avanço. Porém, não tememos, porque Jesus está conosco no barco. Se Jesus está no barco, devemos descansar. Afinal, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Graças ao Senhor. Te amo, Senhor. Vem, ó Cristo, Senhor Jesus, ó noivo precioso, tu és, me consola.
Acabamos de apresentar o programa Rios de Água Viva. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.